Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Então, se eu rodar aqui, ó, vocês estão vendo que os 6 botões aparecem lá para o usuário. Porém, se eu clicar aqui no confirmar, ele dá um erro. Ó. Por quê? Porque não tem nada, a tabela não está em modo de inserção ou edição para ele poder dar um post lá e gravar os dados no banco. Então, isso aqui é um erro comum. Então, a gente tem que evitar. Ó. Ele diz aqui ó, na mensagem de erro, ó, dataset clientes, dataset não está em modo de inserção ou edição. Então, esse erro que a gente tem que evitar. Então, para evitar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar esses dois botões aqui desabilitados no começo. Então, eu vou selecionar os dois aqui com Shift, venho aqui na propriedade Enable, deixo false, então, desabilitado. Então, não tem como o usuário clicar ali. Ó. Então, evita aquele erro de o usuário clicar e não estar em modo de inserção ou alteração. Porém, quando eu clicar no botão incluir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar os dois e desativar o restante. Se eu clicar no incluir de novo, dá um erro. Aqui no caso já está o código certo, mas em alguns sistemas, se você clicar 2 vezes no botão, pode gerar um erro. Então, para evitar esse erro, o que a gente vai fazer? Clicar no incluir, ele vai acender esses dois botões aqui, deixar Enable True e desabilitar o restante aqui. Só que como isso vai ser um código que vai ser usado bastante, então a gente vai criar para ele uma função. Uma procedure, para evitar ficar repetindo códigos aí. Então a gente vai fazer assim. Então aqui no começo do nosso projeto, ó, no cadastro clientes, aperta F12 para ele mostrar o código. Aqui bem no comecinho a gente vai criar uma procedure. Então o nome sempre da classe, no caso tfk de clientes, ponto, o nome da nossa procedure que a gente vai criar. Então vamos colocar uma procedure aqui chamada desativa btn, ponto e vírgula, begin e end ponto e vírgula. Então dentro dessa procedure a gente vai fazer o que? A gente vai dizer lá para o btn incluir ponto. Opa, tem algum erro aqui. btn incluir ponto enable recebe false. btn alterar ponto enable recebe false. btn cancelar ponto enable ponto recebe true, que eles vão ficar ativados, vai só ficar ativado o cancelar e o confirmar. btn confirmar ponto enable ponto recebe true. btn excluir ponto enable ponto recebe false também. E o excluir também, btn ou sair ponto enable recebe false também. Vamos salvar. A procedure daí vocês têm que declarar aqui em cima. Então vocês vão copiar o cabeçalho dela aqui e vão colar aqui, ó, na área reservada às procedures, sem o nome da classe. Então só vai ficar assim. Deixa eu compilar para ver se tem algum erro. 2 erros. Opa. Sem nenhum erro, beleza. Então aqui a gente tem a nossa procedure, que é o desativa. Agora a gente vai criar uma procedure chamado ativa. Então a gente vai copiar esse código, colar logo abaixo, o nome dele vai ser
ativa BTN. O cabeçalho também a gente vai colocar aqui em cima. Então vamos copiar aqui para evitar de ficar digitando o código Z, né? Então desativa e ativa o BTN. Só que agora no ativa é o processo contrário. O que é true fica false e o que é false fica true. Então salvo. E agora no botão aqui eu tenho que chamar aquela procedure ali. Então quando eu clicar no botão incluir, vai entrar em modo de inserção e vai desativar BTN. Ele já aparece na lista ali, ó. Então vai executar os códigos que estão aqui dentro do desativa BTN. Vamos rodar para vocês verem. Cadastro cliente. Se eu clicar no botão incluir, vai apagar os botões que eu defini e o restante aqui vai ficar aceso. Então ou cancelo ou confirmo a operação. Então vamos fazer nos outros botões. O editar também. Quando eu clicar no editar, ele vai desativar BTN. E o botão cancelar vai ativar daí os botões. Confirmar também ativa. Excluir não tem, só esses 4 aí. Então se eu rodar cadastro cliente, incluo, cancelo. Estão vendo que fica chamando as procedures ali que a gente definiu. Ok? Então esse aqui é um recurso bem legal quando vocês precisarem ficar fazendo chamada ao mesmo código. Vocês vão ter que criar uma procedure aqui para ficar evitando. Imagina você colocar isso aqui em todos os botões, aqueles 4 botões, esses códigos aqui. Então já evita você ficar digitando código e a manutenção do sistema fica bem mais fácil. Tá, ok? Então essa última aula fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau.